O vídeo que você vai assistir a seguir é um corte feito do bate-papo que a gente teve com o doutor Danilo Ribeiro. Mas antes do vídeo, deixe seu like e já se inscreve no nosso canal. A exigência é 3x2, né? Então a gente cai na mesmice ali do 3x2. Então, em 2 anos, eu preciso entregar ali para o órgão responsável uma floresta em pé, né? Meio absurdo, né? Essa cobrança, né? A gente tem uma receita de bolo, né, em relação a, principalmente esses plantios de restauração de âmbito legal, né? Então eu tenho uma área, eu degradei lá aquela área, o policial foi lá, me autuou, né, por algum motivo, e aí eu preciso recompor aquela área com floresta, né? O técnico ele vai ver a área, ele vai fazer uma conta, né, aquela conta onde ele sabe que em 10 mil metros quadrados cabe mais ou menos 1.666, né? Númerozinho Número mágico. de árvores, né? Que é o plantio 3x2, né? Uhum. E aí ele vai colocar aquilo lá como um parâmetro para você restaurar. Isso acontecia bastante, né? Acontece bastante, né? Normalmente quando a gente recebe lá um auto de infração, Sim. enfim, na hora que a gente fazer o termo de ajuste, normalmente vai estar o número de mudas, né? Tem mudado um pouco isso. Mesmo a legislação permitindo outras Sim, metodologias, né? eu penso que talvez tem mudado um pouco, né, a cabeça assim do que a gente pode utilizar na restauração, né? Então, pensando em técnicas, a gente tinha o plantio, né, de mudas, independente do espaçamento, normalmente se usava 3x2, 1,5x3, dependendo do tipo de atividade que você ia fazer. Você tinha essas formas de espaçamento específico, né? Tem um trabalho, interrompendo rapidinho, que falava só de você inverter, em vez de fazer 3x2, fazer 2x3. Já dava uma diferença enorme na manutenção pós-plantio, assim. Porque ela fechava mais rápido, né? O 3x2 é por causa da bitola do trator, né? Sim. Que como era mais fácil, como a gente migrou de uma questão silvicultural, no sentido de implantação, então eu precisava ter uma rua de 3 metros para que ali o trator passasse. Então, esse 3x2 vem mais ou menos daí, né? Uhum. São os números mágicos, né? Que nem a PP 30 metros, né? Tipo, que a gente falou isso aí. Né? Não existe um motivo, né? Mas é o que está na legislação. Alguém pensou nos 30 e ficou. E ficou lá 30 metros, né? Então, assim, se você concorda ou não concorda, aí é uma outra questão. Mas, assim, esse 3x2 vem muito por isso, assim, né? A gente tem outros tipos de espaçamento, né? Que vai te dar uma densidade de plantas por hectare diferente, né? A gente vai ter plantios 1x1, que é um plantio um pouco mais denso, não é o plantio que eu trabalhei. A gente vai ter plantios um pouco mais abertos, né? 3x3, que vai estar um pouquinho mais aberto, enfim, vai diminuir o número de densidade de plantas por hectare, enfim, mas você tem algumas diferenças. É o plantio de mudas convencional, né? 3x2 é um método que já está consolidado, é um método que todo mundo conhece, digamos assim, né? Se você for tocar em restauração, uma das primeiras coisas que você vai ouvir vai ser isso, né? É o beabá. É o arroz com feijão que todo mundo conhece, é o plantio 3x2. Que é o plantio de mudas, né?